iniciar. Beleza. Então vamos lá, né, gente? Muita saudade de vocês. Mais um momento aí de a gente fazer essa revisão para que vocês possam ter aí informações precisas, né? Principalmente o pessoal da ESA, né? O pessoal do Enem, a gente sabe que vai ter aí um repertório muito grande já para o ano que vem, né? Vocês vão estar aí pegando informações bem interessantes, né? E isso vai ajudar vocês em diversos aspectos também, tá? Então, tanto esse conteúdo para o pessoal da ESA, quanto também para vocês, né? Porque, claro que dentro da questão das navegações, nós temos também algumas questões de história geral também, né? Com relação ao Renascimento, entre outras coisas, né? Mas, como o repertório está alicerçado para o pessoal da ESA, então a gente vai focar aí, tá? Somente no que vai reverberar na questão do Brasil, ok? Então, vamos lá. Eu vou estar esperando aqui para vocês, tá? O conteúdo, né? Uma parte do conteúdo, e a gente vai fazer só uma revisão, né? Da questão da colonização. Então, quando a gente fala da colonização, a gente fala de um aspecto geral, ou seja, do domínio português, apenas a questão mesmo das relações de poder dentro da Europa, né? A centralização de Portugal, eu vou pedir para você botar mudo no seu microfone, o curso elementar. Mas eu não posso colocar o mudo no meu microfone porque eu estou usando o PowerPoint para gravar a aula. Mas a gente está em silêncio aqui, fez algum barulho muito estranho? Não, mas eu acho que está tendo um barulho, mas tudo bem. Entendeu? Vamos lá. Eu tô escutando barulho, mas tudo bem. Vamos lá então, gente. Então a gente está aí nessa situação, então eu vou aqui espelhar para vocês o conteúdo, tá? Nós temos aí, vocês vão ter aqui acesso eu vou ter acesso agora aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, então, primeiramente a gente vai falar sobre essa colonização, né? Deixa eu só aqui. Né? Peguei na sequência da apostila, então a aula 1 fala das grandes navegações, então, só um pouquinho, né, dos antecedentes históricos sobre essas navegações, né? Portugal só se estabelecia em navegação mar, né? Principalmente na questão do mar Mediterrâneo, e esse mar Mediterrâneo era um mar que já tinha um controle desde a época da estrutura do Renascimento, né? Do Renascimento comercial, do Renascimento cultural, que era especificamente as realidades interligadas à Itália. Então a Itália foi o berço do Renascimento na Europa, e tinha duas cidades que controlavam ali o Mediterrâneo, né? E esse Mediterrâneo, na verdade, era controlado uma parte pelos italianos e uma parte aí pela... Nossa, tá dando muita um barulho, não sei. Enfim, deixa eu pegar aqui rapidinho. Vou botar só o microfone aqui. Então, vocês estão me ouvindo? Só fala oi. Então, beleza. Então beleza. Então, nós tínhamos aí essa questão da navegação. Então, a navegação mediterrânea era uma navegação muito complexa, né? Até porque dentro do Mediterrâneo tinha um controle de duas cidades italianas, que era Veneza e também Gênova, né? E de outro lado, da parte asiática, nós tínhamos também um controle específico, que era o controle dos árabes, né? Até chegar aí o mercado das especiarias na Índia, né? Então a Índia tinha diversas mercadorias, né? Principalmente a própria cana-de-açúcar, né? Iniciou toda essa plantação dentro da Índia, embora que na Índia a cana-de-açúcar era utilizada para questões de medicinais, entre outras situações, né? Depois lá, os próprios portugueses vão estar trazendo essa cana-de-açúcar depois, a gente vai falar isso postumamente, tá? Então a navegação era importante ali no Mediterrâneo, então, mas para que Portugal conseguisse os produtos, ou seja, as especiarias da Índia, precisava passar
esses dois grupos, né, étnicos, ou seja, os italianos de um lado e os árabes de outro lado, tá? E óbvio que isso tudo vai trazer uma série de situações, tá? Que vem a ser os problemas com tarifas alfandegárias, com tarifas e impostos sobre os produtos que eram trazidos pelos, até porque, na verdade, os árabes, né, que traziam esses produtos, e esses produtos, na verdade, encareciam essa viagem, né? Então, tanto na ida quanto na volta, os portugueses tinham que pagar a esses dois grupos, ou seja, de um lado os italianos e de outro lado aí os grupos ligados aos árabes, né? Então, tomava prejuízo nas duas situações, né? Então, Portugal se viu em uma situação em que ele tinha que achar outros caminhos, outras realidades, para que, de certa forma, conseguisse não ter mais prejuízo com essas especiarias, né? E claro que as especiarias eram muito importantes, não só para Portugal, mas também para a Europa como um todo, né? Principalmente com relação aos condimentos, né, etc. E ali na parte do Mediterrâneo era importante essa navegação, né? E aí vai chegar um momento que Portugal, com a própria força do mercantilismo, né, que era uma característica do Renascimento, que vem a ser o que o intenso comércio e também um patrocínio da burguesia lusitana, né, como os chamados mecenas, que não só tinha em Portugal, mas também tinha em outros países, também, principalmente na Itália, vão estar aí se aliando à coroa e tentando aí criar dispositivos para a navegação oceânica. E claro que nós tivemos também, de certa forma, a conquista, né, de Portugal numa área bem específica, né, que foi a área ali da cidade de Ceuta, né? Então isso vai trazer também, principalmente na parte ali litorânea da África, né? Então isso vai também trazer muitas coisas importantes para o próprio Portugal, principalmente com relação ao estabelecimento da Escola de Sagres. A Escola de Sagres, na verdade, ela vai impulsionar as técnicas de navegação, as técnicas náuticas, tá? E essas técnicas náuticas trarão aí um novo fomento para a perspectiva naval portuguesa, né? Então, Portugal vai se lançar na perspectiva oceânica, ou seja, no Oceano Atlântico, mas também vai quebrar alguns paradigmas, né? Então, que paradigmas eram esses? Paradigmas que se referem à questão dos mitos, né? Sereias, dragão marinho, navegava num certo ponto e aí essa navegação, essas naus poderiam cair, né? Então havia vários mitos, né? Até a Igreja Católica também fomentava também esses próprios mitos, né? Então isso é quebrado pelo racionalismo renascentista, né? Então a razão, a busca da técnica, a busca da verdade. Então isso vai trazer novas realidades para essa relação do homem com o mar, né? E aí essa navegação, ou seja, esse pioneirismo português vai trazer benefícios importantes para a nação. Então, por que Portugal se lançou primeiro? Primeiro que não tinha nenhum tipo de conflito, né? Não obstante a isso, anteriormente a essa navegação, a única coisa que tinha antes da unificação portuguesa e também a unificação espanhola, que foram unificações diferenciadas, mas a própria Espanha já tinha interesse na área de Portugal há muito tempo, né? Claro que depois, quando Portugal se liberta do jugo espanhol lá atrás, né? Nós temos aí duas perspectivas. Então, a gente fala dos países ibéricos, né? Então a própria Espanha também estava nessa realidade, né? Quando a gente fala da Península Ibérica, é uma península que tem aí os dois países, né? Tanto a Espanha quanto Portugal, e a Espanha já em 1494, em 1498, nós temos uma série de situações com relação também a essa navegação, porque a Espanha também vai estar se lançando também no mar, embora que Portugal vai ser o primeiro na navegação oceânica, tá? Então, primeiramente pela conquista de Ceuta, né, em 1415, depois vamos ter uma expedição em 1419 na Ilha da Madeira, e assim sucessivamente, né? As navegações, elas terão aí um repertório de missões importantíssimas para avançar, não só
na questão do mar, mas também conquistar possíveis áreas ao redor do mundo. Claro que o mundo ainda conhecido, né, ou seja, o mundo antigo conhecido só era somente a Europa, a África e a Ásia, né? Então, eram 3 continentes que estavam interligados culturalmente. Então, Portugal vai se lançar, mas também muito por causa também que ele vai tentar resgatar as técnicas antigas, técnicas de navegação antiga, tanto chinesas quanto dos povos fenícios, egípcios. Então, eles vão tentar resgatar todas essas realidades antigas e tentar aí dar uma nova estrutura para esses conhecimentos, né? Então, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento náutico português e, ao mesmo tempo, o controle ali da costa africana. Então, é óbvio que isso também vai ser importante, né? Esse controle da costa africana por causa também dessas realidades, né? Então, nós vamos ter lá na frente também Vasco da Gama, também em 1498, estabelecendo ali o contato ali na Índia e, ao mesmo tempo, aprofundando essas relações, tá? Então, é óbvio que a navegação ainda estava ligada ao quê? Somente ao comércio de especiarias. Então, fazia uma navegação africana, né? Então, no litoral africano, principalmente nas ilhotas ali africanas, como Cabo Verde, etc., né? E também, quando passa ali do Cabo das Tormentas, até chegar de Madagascar, para chegar à Índia, nós tínhamos ali uma série de situações. Depois que Vasco da Gama e outros navegadores conseguem ultrapassar aí, nós vamos ter aí uma relação muito próxima com a Índia, né? Então, ou seja, nós saímos da perspectiva mediterrânea e estamos na perspectiva do Oceano Atlântico. Nós temos o controle do Oceano Atlântico, claro que uma navegação forte e uma navegação assim rápida, né? Eles vão navegar pela costa africana até chegar à Índia, né? E, não obstante a isso, nós vamos ter uma série de situações, né? Porque a Espanha também estava no encalço também de Portugal, principalmente Cristóvão Colombo, né? Que tinha uma ideia, que uma ideia que foi contestada também pelos reis espanhóis, que quem vai pagar a expedição de Colombo serão os próprios mecenas espanhóis, porque Colombo era italiano, né? Então, Colombo ele se lança em 1498 porque ele fala o seguinte: se eu navegar a oeste, eu vou chegar a leste. E, de certa forma, ele estava correto, né? Mas não com as técnicas antigas, né? Porque nós tínhamos que ter provisões, tinham que ter toda uma logística que permitisse a permanência deles no mar, né? Então, não é como os navios atuais, né? Como as espadas navais que nós temos hoje, que permite que os marinheiros fiquem um bom tempo aí no mar, né? Então, é óbvio que se não tivesse o continente americano ali, provavelmente eles poderiam morrer, né? Na navegação. Mas eles chegam na América e aí temos aquela história da América espanhola, né? Então, é óbvio que vai ser estabelecido depois, por uma questão mesmo de poder, né, entre as duas nações, tanto a espanhola quanto Portugal, a questão da Igreja Católica intervindo nesses 2 países, que eram 2 países católicos, e é óbvio que Portugal não queria se confrontar diretamente com a Espanha, porque poderia ter alguns problemas, né? E aí nós temos aí a questão dos tratados que serão estabelecidos, né? Como o tratado, antes mesmo temos a Bula Intercetra, em 1493, né? Depois nós teremos a questão aí da Bula... a Bula Intercetra, né? Ou intercoiteira, como se escreve, e depois, lá na frente, claro que vai ser contestada essa bula, e depois nós teremos a questão do próprio Tratado de Tordesilhas, né? E vai dividir o mundo em 2 partes. Lembrando aos senhores que, mesmo dividindo o mundo em 2 partes, outras nações não vão concordar com isso, né? A Inglaterra será uma delas, teremos também a Holanda, né? A Holanda já tinha uma certa animosidade aí com a própria Espanha, né, que a gente vai ver isso lá na frente também, com a questão da União Ibérica, né? Então nós temos uma série de situações perante a essas nações, né, no que se refere à conquista dos espaços territoriais ao entorno do globo, tá? E aí quando chega, claro que depois de 1494,
mais à frente, nós teremos a colonização que vai, na verdade, ela vai se estabelecer em 1500, na verdade teremos aí o descobrimento do Brasil, na verdade foi mais um machado, né? Porque quem se estabelecia até então aqui no Brasil eram as etnias, ou seja, os ameríndios, os povos ameríndios, em toda a América, desde a América do Norte, a América Istmica, até a América do Sul. Então nós tínhamos vários povos que se estabeleciam ali, eram os chamados povos autóctones, tá? Já tinha uma vida, né, estabelecida, sem contar os incas, maias, astecas, que eram as civilizações, né? Nossa aqui eram grupos que não tinham tanta tecnologia quanto os povos ameríndios da América Espanhola, mas tínhamos aí mais de milhões, né, de etnias, né, de grupos indígenas no Brasil, né? Tá? E aí é óbvio, quando a gente fala desse começo da colonização, a gente vai se esbarrar aí nesse link, né, entre o homem branco, né? Claro que no início, como os portugueses chegam aqui, nós vamos ter Cabral, né, Cabral, e junto com Cabral vamos ter aí como se fosse um jornalista da época, né, que era o Pero Vaz de Caminha, né, que vai fazer uma descrição detalhada sobre a terra recém-conquistada, recém-achada, né, e aí vai mandar uma carta depois para a coroa, né, relatando todas as realidades das relações que estavam se estabelecendo aqui, né. Então a primeira relação que nós vamos ter é uma relação de trocas, né, trocas desfavoráveis, como teremos aí o estampo, que vai ser um estabelecimento mesmo dos grupos portugueses aqui no Brasil, e esse estabelecimento vai tornar eles, de certa forma, operacionais com relação à retirada desse pau-brasil, né, que na verdade é o primeiro ciclo econômico que vai se estabelecer aqui no Brasil é o pau-brasil, tá? Então, na verdade, temos aí as terras, né, que pertenciam aos indígenas, tá? Então, os indígenas não eram os proprietários da terra, porque esse conceito não existia para esses povos, né? Então, eu sou dono da terra. Não, eles moravam, eles se estabeleciam ali, não tinha esse sentimento de posse, tá? Então, como já falei, os indígenas tinham aí a sua terra, tinha os comportamentos ligados a como adquirir alimento, como ter realmente acesso a todas as realidades que a própria terra dava para eles, né? Então, claro que não tinha uma concepção comunista, né? Mas tinha porque comunista tem outra perspectiva, né? Até porque é um axioma mais moderno, mas eles viviam em comum, né? O que é em comum? Quando a gente fala em comum, viver coletivamente, um ajudando o outro, né? Era uma sociedade, não é igual à sociedade alternativa, como é especificado na música do Raul Seixas, Viva a Sociedade Alternativa, mas era uma sociedade em que todos se ajudavam, né? Então, quem fazia parte dos grupos indígenas, que tínhamos vários, né? Macro-G, Arugu-Aruac, né? Tupinambás, entre outros grupos, né? Até grupos que praticavam a própria antropofagia, né? Que era, na verdade, o ritual de canibalismo, né? Tá? Então, nós tínhamos aí, então esse cenário vai mudar, né? Vai começar a mudar em 1500, né? Quando os portugueses iniciam o processo de conquista, né? Do próprio território, da própria terra em si, mas ainda eles mandam um navio para avisar a coroa, mas ele continua com a navegação rumo à Índia, porque o comércio das especiarias ainda era lucrativo, então eles não tinham ainda aquele sentimento de pertencimento, né? Depois de 1530 é que o negócio começa a se firmar, né? Então nós vamos ter aí, de certa forma, então esse século 22 de abril, né, de 1500, então vocês sabem toda a história, né, dessa questão do próprio estabelecimento dos portugueses aqui, tá? Então nós vamos ter aí esse primeiro contato, né? E desse contato vai se estabelecer essas relações, e é óbvio que no início é tudo flores, né? Depois, né, que nem casamento, no início tudo flores, depois tudo fel, né? Claro que os indígenas não morrem somente de questões de conflitos com os grupos que estavam se estabelecendo até aqui,
a grande parte das mortes que vão ter, né, porque muitos historiadores foca esses conflitos também, mas a gente tem que analisar também a questão das doenças. Na verdade, as doenças foi o que mais dizimou os indígenas, né? Ou seja, ainda existem grupos indígenas no Brasil que ainda não tiveram contato com o homem branco, né? Então, se a gente tiver contato com esses caras, a gente pode tornar a vida deles um inferno, né? Até porque eles não têm anticorpos para combater uma gripe, tá? Ou qualquer tipo ou uma herpes, por exemplo, né? Então, para eles, esse tipo de doença que para a gente de certa forma, tem uma certa normalidade, para eles na verdade, pode ocasionar problemas mais sérios, né? Como, por exemplo, a mortalidade dos mesmos, né? Então, nós temos aí o local, né, que vai ser estabelecido aí, vão tomar posse da região, vão nomear o local como Ilha de Vera Cruz, né? Que é porque cruz relacionada ao catolicismo, né, relacionada ao cristianismo, tá? Depois nós vamos ter aí, a partir de 1530, essa forte colonização que vai se estabelecer, tá? E essa colonização vai trazer também algumas situações. Então nós vamos ver aqui pela a questão da datação, né? Porque nós vamos de 1500 até 1808, é o período da colonização aí, tá? É óbvio que em 1622 nós temos a independência da metrópole, a independência do Brasil como metrópole, mas a colonização ela vai até 1608, quando a família real chega ao Brasil, né? Aí nós temos aí uma mistura de metrópole com colônia, né? Então, chegada dos portugueses, 1500, 1630, nós temos o estabelecimento aí das Companhias das Índias Ocidentais, que vai estar estabelecendo ali, principalmente com a perspectiva holandesa, né? Depois, 1654, expulsou os holandeses definitivamente de Pernambuco, né? 1720, nós temos aí a questão da revolta de Vila Rica, tá? E 1608, a chegada dos portugueses, em 1622, a questão da própria independência. Depois da independência, teremos aí já o período imperial, né? Com Pedro I, depois lá na frente Pedro II. Tá? Acho que é só para vocês entenderem a questão desse momento. Então, colonizar vem a ser o quê? A palavra colonizar. Dominar um território fora do seu próprio e fazendo produzir riqueza e benefício do colonizador. Então, essa relação de colônia e metrópole foi de grande importância para os portugueses, né? Então, o domínio, ou seja, o biopoder que se estabeleceu dentro das áreas aqui do Brasil foi muito grande, principalmente Portugal. Depois teremos aí outros problemas, né? Outras nações vão tentar invadir aqui, tá legal? Tá? Então, de certa forma, nós vamos ter essa Terra Brasilis, né? Então, a carta, né, com a carta, o Terra Brasilis mostrando aí toda uma situação, é óbvio que a cartografia da época era uma cartografia muito mais feita por mapas mentais do que por uma cartografia atual, né? A cartografia atual ela tem uma perspectiva muito mais moderna, muito mais estruturada. Naquela época, não. Naquela época, era a própria vivência dos navegadores, né? Não, aqui, falando do litoral, mostrando aqui alguma coisa, né? Então, o interesse, primeiramente, pelo pau-brasil, né? Então, o pau-brasil, na verdade, até porque nós não encontramos, os portugueses não encontraram aqui metais preciosos, pedras preciosas, então encontraram somente pau-brasil. O pau-brasil tinha duas situações. Primeiro, para a construção civil, né? Construção civil, estabelecimento de casas, de estruturas, né? Nós tínhamos também a questão da tinta que era tirada do pau-brasil para o mercado europeu, principalmente com a indústria têxtil, né, da Europa, especificamente aí alguns países que vão estar, né, nessa vanguarda, né, como a própria Inglaterra, enfim, tá? Então nós temos aí o pau-brasil, né, mostrando aqui algumas situações, a madeira, né, que se estabelecia, enfim, tá? Então, nós temos a visão europeia, era uma visão muito eurocêntrica, então os portugueses também vão utilizar também essas estruturas para fazer com que Portugal ainda continuasse nessa empreitada aqui, né? Então, a natureza, mostrando a natureza, a fauna, a flora, né? E levando também alguns espécimes desses
para a Europa para dizer que realmente descobriu um local que possivelmente poderia dar um retorno satisfatório para eles postumamente, né? Então nós temos aqui a questão dos animais, enfim, tá? Ok, então nós temos aí, primeiro, a visão dos portugueses, né? Era um pouco contraditória, então nós tínhamos o que? De um lado, viu a região como um paraíso terrestre, né? Com belezas e principais possibilidades, versus o quê? Se sentiu também ameaçados, amedrontados por uma paisagem muito diferente da europeia, né? Porque nós estávamos, o quê? Vocês devem ter estudado isso em geografia. Em geografia, por exemplo, nós temos aí acima, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, acima do Trópico de Câncer, nós temos áreas da Europa e também da parte da América do Norte, e as temperaturas são baixas, né? Ou seja, é de clima o quê? Temperado, né? E até o clima polar ártico. Já na zona intertropical, né? Ou seja, na linha do Equador, né? Entre o meio ali abaixo do Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio, nós temos uma temperatura um pouco maior, né? Uma temperatura maior, ou seja, quanto menor a latitude, maior a temperatura, né? Então, vocês devem ter estudado isso em geografia com certeza, tá? Então, mais abaixo, nós temos aí, então, a diferença também de culturas, né? Até porque, quando eles chegavam aqui, encontraram também uma outra realidade. Que realidade foi essa? Ou seja, os índios completamente nus. Esses índios nus dava a entender que eles estavam vivendo uma perspectiva adâmica, né? Pô, eles estão nus, mulheres e homens, então eles têm alguma coisa, sabe, eles têm alguma coisa ligada à Bíblia, ligado à perspectiva da inocência, né? Então isso, quem vai estar, na verdade, articulando isso são os jesuítas, né? A Companhia de Jesus, né? Principalmente com relação à própria catequese, né? Então a população nativa, nós tínhamos aí há 10 mil anos aí estabelecidas, nós temos grupos ligados e também áreas também relacionadas aí nos grupos sociais, né? Os maitais, os sambaquis, né? Que eram os habitantes ali do litoral, né? Existe ainda em alguns locais sítios arqueológicos chamados sambaquis, que eram um conjunto de conchas, né? Então os caras comiam ali, morriam ali, enterrados ali mesmo, né? Então, são grupos bem antigos, né, como Itararés, entre outros, né? Então, os indígenas de 1500 já tinham uma outra perspectiva. Tínhamos dois troncos linguísticos, como o Tupi e o Macro-G. O Tupi, moradores do litoral. Então, a linguagem que estabelecia, a linguística que estabelecia era o Tupi. O Tupi, é claro que tinha o Guarani, Tupinambá, Tabajara, né? Aruaruaque, enfim, uma série de coisas. E temos também os moradores já interior e do sertão. Esses caras que eram mais punk, o Macro-G, porque os caras, quando estavam no interior, quando teve aquelas expedições bandeirísticas, né, para ampliar o território e conhecer e buscar as chamadas drogas do sertão, né, em substituição das especiarias que tinha dado ruim lá na frente, né, principalmente com a invasão do Império Turco-Otomano nas áreas de controle indiano, nós temos aí outras buscas, né? Então, os caras vão tomar a flechada no peito mesmo, né? E a flecha não vinha sozinha, a flecha vinha com ou fezes de animais ou com venenos, né? Então, nós temos Bororó, temos o Carajá, Tarairu, Cariri, enfim, uma gama de grupos étnicos dessa área aí, né? Então, claro que os portugueses terão mais contato com os grupos ligados ao tronco linguístico tupi, né? Então, mais à frente, nós temos aí a questão das ocas, né? Como eram organizadas, chamadas malocas, né? Então, tinha formas diversas, né? Então, estruturas circulares, ferradura, né? Ou linear, né? Então, nós tínhamos umas diferenças, né, no estabelecimento e organização das próprias residências, né? Então, nós temos aqui as malocas, eram diferenciadas. Então, nós temos aqui, a primeiro momento, nós temos a casa xinguana, né? Então, aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, xinguana. Nós temos aqui a casa Carajá, né? Em Carajá, se a gente vê na área dos Carajás também se estabelece dessa forma, né? A casa Tapirapé,
né? Enfim, aqui são diversos modelos de residências desses cientistas, né? Tá? Depois vou estar mandando esse material, no grupo, tá? Para vocês terem acesso aí, tá? Porque aqui o nosso curso não é uma caixinha preta, tá? Nosso curso, o que nós produzirmos ou o que nós pesquisarmos, né? Isso aqui é um material da Editora Abril, é um material muito bacana, tá? Então vou estar disponibilizando esse material para vocês, tá legal? Então nós temos aí também a questão do pajé, espírito da floresta, os rituais, né? Também os mitos, né? Boitatá, Curupira, né? Enfim. Então o pajé, na verdade, era um líder que tinha aí como um mediador, né, entre o mundo terreno e espiritual, né? Então, enfim. Então isso aqui você já sabe já, e fora a questão da própria propriedade, né? Tudo era de todos, né? Então a educação das crianças era uma tarefa de toda a comunidade, e as próprias crianças não recebiam castigos físicos, né? Os anciãos eram muito respeitados, né? Principalmente como guardiões da floresta, hoje no saber popular, mas no saber também indígena, tá legal? Se a gente for pegar, por exemplo, nações como o próprio Japão, por exemplo, tem uma respeitabilidade muito grande para com os anciãos, né? Então, nós temos aí também a divisão do trabalho, né? Aos homens cabia derrubar as árvores, caçar, pescar, enfim, essas coisas todas que já vocês têm aí, né? O choque entre os dois mundos. Então, o choque, nós tínhamos um grande problema, principalmente com relação à questão do próprio eurocentrismo, que trazia também nesse bojo o próprio etnocentrismo, né? Ou seja, achar que os indígenas não tinham cultura, achar que os indígenas, na verdade, deveriam ser colonizados e trazer a verdade do cristianismo, né? Então, a catequese, na verdade, ela vai ser uma catequese forçada, né? E, obviamente, a busca de riquezas, porque o grande parâmetro deles era buscar riquezas, tá? Tínhamos o pau-brasil, depois nós teremos a questão da vinda da cana-de-açúcar, né? Entre outras coisas, né? Então, nós temos aí, como eu falei com vocês anteriormente, as relações selvagens, e diziam que eles não tinham Deus, né? Então, a questão da própria antropofagia, né? Então, fazia parte da cultura indígena. Até tem alguns grupos que ainda praticam, quando, por exemplo, quando um ente querido morre, por exemplo, eles têm eu me recordo agora qual é a tribo agora, gente. Tem uma tribo que eles queimam o corpo e as cinzas colocada no alimento, para eles como se estivesse tendo a essência daquele parente, né? Uma coisa louca, né? Para a gente é louca, mas para eles é uma coisa comum, né? Ou, por exemplo, o matar eles têm uma tribo que ela mata, por exemplo, crianças que nascem, que são gêmeas, por exemplo, né? Aí muitos grupos evangélicos, né, habilmente, que entraram nessas áreas, né, até mesmo algumas ONGs, né, começaram a desmantelar esse tipo de prática, né, não forçadamente, mas entrando devagar e mostrando outras perspectivas para eles. E também, de certa forma, claro que isso contraria algumas perspectivas antropológicas, né, como se aquela prática antiga devesse continuar, como, por exemplo, na África, com relação à questão tem um ritual matriarcal, que ele arranca, por exemplo, o clitóris da menina, né? Como se a menina só tivesse que procriar somente, e ao retirar o clitóris, nós temos a retirada também do próprio prazer, né? A gente tem algumas tribos negroides praticam isso, né? Tá? Então aqui é mais uma questão. E aí nós temos a chamada o estabelecimento. Houve a necessidade de se estabelecer aqui, tá? Mas se estabelecer também, não só para adentrar o território, mas também criar dispositivos de controle e também de proteção, como as expedições guarda-costas, né? Como a questão aí no próprio estabelecimento dos grupos militares. Então nós vamos ter várias expedições. Então, três expedições. Primeira expedição que nós teremos aí, a expedição exploradora, principalmente em 1501, né? Aí que vai ter o pau-brasil, etc., né? Depois teremos a segunda expedição exploradora, que vamos ter aí Gonçalo Coelho, Fernão de Noronha, tá? E aí é óbvio que vai ter aquela necessidade
das chamadas capitanias hereditárias, né? Então, o pau-brasil e as capitanias hereditárias, né? Então, foi muito importante estabelecer essas capitanias, né? Foi o quê? Foi estruturas de doação para quem? Para os donatários, os grupos que vieram de lá, os chamados degredados, né? Então tinha pessoas que deviam a coroa, tinha marginais, aqui veio para cá pessoa boa pra caraca, né? Pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, para dizer o contrário, né? Tem um filme que eu cheguei até a falar com vocês, quem é da antiga aí conhece, já tinha falado com vocês esse filme, né? Que é o filme Desse Mundo, né? É um filme brasileiro, vocês podem estar vendo esse filme em casa, é um filme muito interessante, né? Depois eu vou estar botando aqui um link aqui de um documentário muito interessante também sobre as invasões holandesas, que eles são importantes também, tá? Então nós temos aí, essa própria montagem do sistema colonial foi importante. Então, a partir de 1530, o pau-brasil também junto, né, com toda essa situação, as capitanias vão se estabelecer. É claro que a capitania que vai ter mais sucesso nessa situação será a capitania de Pernambuco e, de certa forma, de São Vicente até um certo ponto, né? Então, nós temos aí a própria capitania, né? Então, começa aí lá em cima, né? Aqui em cima, Maranhão. Vocês estão conseguindo ver direitinho essa partezinha aqui? Então? Sim. Então, beleza. Então, nós temos aí a administração da colônia, que vai ser formada por juízes, escrivãos, outros cargos, né? Então, essas capitanias hereditárias, reparem que foram várias, né? Claro que o pessoal da ESA aí tem que estar decorando, né? De certa forma, essas capitanias, né? Até porque nós tínhamos aí as relações dessas capitanias, que na verdade essas capitanias eram para quê? Primeiro para administrar o território, não só administrar o território, mas também para povoar o território. Ou seja, tem gente aqui tomando conta desse território. Esse território pertence à coroa portuguesa, né? Então nós vamos ter aí, por exemplo, as próprias expedições que vai dar legitimidade às ações de Portugal nessa área, né? Então, isso vai ser muito importante no que se refere aí à própria capitania, né? Então, são capitanias que vão ter aí a questão da hereditariedade, né? Enfim, os próprios donatários vão se estabelecer e, ao mesmo tempo, ao se estabelecer, vão ter aí algumas situações, né? Então, nós teremos aí carta de doação. O que vem a ser a carta de doação? Carta de doação vai legitimar, conferir ao donatário a posse hereditária. Então, você vê, se ele morresse, os filhos dele teriam uma posse. Tá? Também nós vamos ter, o domínio vai ser exercido por um bom tempo esse proprietário, né? Mas, de certa forma, tem uma série de situações. Eles vão ser administradores da coroa. Já que o rei não pode estar presente no território, os próprios donatários serão os olhos do rei. Tá legal? Ok? Então, proteger o litoral. O governo português vai criar os sistemas de capitanias hereditárias, como eu tinha falado. Então, nós temos aí várias situações, né? Claro que tanto com Pernambuco e São Vicente, que vão estar prosperando, né, nessa realidade, nós vamos ter uma série de situações, né? Então, principalmente a questão da própria organização, nomear funcionários, gerir a justiça, tudo isso está alicerçado nos direitos e deveres dos donatários, né? Então, criar vilas, distribuir terras a quem desejasse cultivá-las, exercer plena autoridade nessas áreas, né? Escravizar os indígenas. Vão escravizar, mas depois vão ter um embate aí com a Igreja Católica, né? Porque o indígena era o único ser que poderia ter alma, né? Já os escravos que vinham da África, esses teriam algum problema, né? Então, a questão do lucro, o monopólio da exploração do pau-brasil. O pau-brasil era vendido, por exemplo, para os franceses, né? Então, os franceses já estavam aqui né? Só de olho, né? E há indícios que até grupos ligados à questão da espionagem, né? Claro que, eu falo de espionagem nessa época é meio complicado, né? Falar isso, mas realmente poderia ter espiões da coroa francesa aqui no Brasil, tá? Só um pouquinho, gente. Eu estou indo muito rápido, tá tudo tranquilo. Ninguém fala nada. É foda. Pra mim tá tranquilo. Tá? Então, beleza.
Então, dando continuidade, nós vamos ter o estabelecimento do governo geral, né? O que o governo geral ele vai ter, né, de prerrogativa, né? Primeiro, o governo geral, primeiro que as capitanias estavam isoladas, né? Então, houve a necessidade de ampliar, de fixar, porque agora o negócio vai ficar mais forte, né? Então, com o fracasso, vão ter fracassos, vão ter guerras, vão ter confrontos, principalmente com grupos indígenas, até porque os indígenas não aceitou a escravidão, assim, de certa forma. Você é mais indígena, é preguiçoso. Não, pelo contrário. Imagina você tirar pau-brasil dentro da mata, tá? Trazer aqueles troncos gigantes para o litoral, para poder abastecer os navios, as naus, e mandar para a Europa. Cara, quem fazia todo esse trabalho eram os caras. E os caras se lascavam, né? Então, assim, em 1548 o governo português vai o quê? Vai mudar a maneira de administrar a colônia. Então, vai criar o governo geral. O que tinha nesse governo geral? Primeiro, garantir a defesa do território, né? Explorar as terras ainda não colonizadas. Tinha muita coisa ainda. O Brasil é gigante, né? Distribuir as 6 marias, tá? As áreas, as estruturas das terras. Estabelecer alianças com povos indígenas. Então, tinha povos indígenas que aceitavam numa boa, né, essa incursão lusitana, mas também tinha povos indígenas que eram arredios. E outra coisa, além de se confrontarem, eles se aliavam também a possíveis inimigos dos portugueses, como, por exemplo, nas invasões francesas, né, nas invasões holandesas, os caras ficavam ao lado de quem era contra aquela nação, né? Eu vou ficar ao lado do português porque o português era meu amigo. Ficar ao lado dos islandeses porque o português é meu inimigo. Tinha essa situação também. Os indígenas também não eram também somente inocentes na história, né? Tinha conflitos também. E muitos deles matavam também grupos portugueses, grupos holandeses, enfim. Tinha uma série de situações aí, tá? Então nós tínhamos aí, primeiro, o governo geral será o governo geral ali de Tomé de Souza, né? Que ele vai, anotem aí, vai de 1549, o governo de Tomé de Souza, 1549 até 1553. Cara, o que esse cara vai fazer, né? Primeiro, Tomé de Souza vai se instalar na Bahia. Então, a Construção de Salvador, a primeira capital da colônia, né? Vai estabelecer lá, tá? Então, nós vamos ter aí padres, indígenas, colônias do governo português. A Igreja Católica vai estar aqui presente durante todo esse processo de colonização, até porque o poder absolutista do rei tinha no seu bojo, na sua estrutura, a religião, né? E a religião oficial de Portugal era a Igreja Católica, né? E a própria Igreja Católica consagrava o rei. Tinha todo aquele ritual ali, né? Então nós tínhamos aí os padres ofereciam assistência espiritual aos navegantes, né, com a comunhão, com a questão da confissão, né, aquela coisa todinha, tá? Claro que, se vocês falassem dessas relações dos padres na época, principalmente padres que vieram para cá, nós tínhamos relações um pouco complicadas, né? Principalmente com relação à questão da tentação, da carnalidade, né? Ou seja, imagine você chegar num território, simplesmente para homem, por exemplo, chegar num território que você vê uma porção de mulheres nuas, né? Também foi difícil também, e também houve muitos estupros também por parte dos portugueses com os indígenas, né? Então vamos ter a primeira missa, né? A missa estabelecida, né? Aqui, claro que os caras vão estar utilizando de conhecimentos, né, linguísticos dos próprios indígenas. Quem vai se apropriar da linguística tupi-guarani serão os jesuítas, né? Imagina, vamos evangelizar em tupi-guarani. Deus se chama Tupã, e esse Deus teve o filho chamado Jesus. Esse Jesus morreu nessa cruz aqui, nessa cruz aqui por vocês. Caraca, isso na linguagem dos caras. Os caras vão se apropriar da língua tupi para poder incutir neles essa situação. Claro que foi uma coisa meio óbvia, né? Eles tinham que realmente levar a palavra, se a gente for pensar de modo geral, mas, caraca, de uma maneira muito abrupta, né? E também enganativa, né? Que vão utilizar da própria cultura indígena para poder persuadi-los a essa nova perspectiva europeia. Tá? Então, o trabalho dos jesuítas foi um trabalho também linguísticos, também de poesia. Nós temos aí vários, como o padre Vieira, né? Um grande
orador, né? Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta. A Igreja Católica ela foi importante também na questão da educação desses povos, tá? Mas também teve outros problemas também, até porque a própria Igreja também, lá na frente, tá? Ela vai, né, ver os erros também, né, que cometeram no início também, né? Então nós temos aí a questão dos estabelecimentos, né, das áreas, né, de proteção, né, redução e respeitava a cultura dos nativos, né, a rotina deles eram bem submetidas com horários rígidos, horários mais ligados à vida monástica, né, enfim, entre outras situações, né. Então eles vão estabelecer aí as áreas, né, um esquema, deixa eu voltar aqui, esse aqui é um esquema, né, da colonização e da população, né, da estrutura jesuítica. Isso aqui foi numa área do Paraguai do século XVII, né? Frente dos povos das missões, né? Então, depois disso, nós vamos ter começar a vinda da grupos negros, né? De negroides para cá. Então, a escravidão indígena deu certo. Então, a escravidão africana vai ser forte aqui, né? Então, nós vamos ter aqui uma série de situações. Lembrando aos senhores que já na África já existia a própria escravidão, tá? Já existia escravidão na África, tá legal? Então, é uma coisa normal, uma coisa completamente normal. Um grupo negroide, uma estrutura negroide, invadir outra área e submetê-los à escravidão. Era normal, era uma coisa normal. Mas quem vai fomentar ainda mais essa realidade serão os próprios europeus, né? Então, as guerras serão muito mais acirradas, né? E com a introdução também de arma de fogo, né? Aquela arma que você botava a pólvora, dava um tiro e depois demorava um tempo para colocar a espingarda, né, a munição de novo. Era uma coisa meio louca, mas fazia um estrago, né? Enfim, saía bolas de ferro, né, bolinhas de ferro, né, impulsionadas pela pólvora, né? E tinha um mecanismo, né, de tiro, né? Então, como a pessoa poderia ser escravizada, né? Dentro dessa perspectiva. Então, cometesse um crime, praticasse adultério, raptasse uma criança, não pagasse uma dívida, fosse prisioneira de guerra. Então, na África, já estabelecia dessa forma. Né? Principalmente a questão dos quilombos. Né? O quilombo lá na África era uma coisa e o quilombo aqui era outra. Mas como assim? No sentido da própria escravidão em si. Né? Quando a gente fala do quilombo, por exemplo, o quilombo da África era um quilombo chamado de quilombo de resistência. Quilombo lá era uma fortificação militar, né? Para defender aquela área, né? Defender aquelas tribos que eram estabelecidas. Já no Brasil, não. Já no Brasil, os quilombos que foram estabelecidos aqui, né, como na Serra da Barriga, né, ali em Goiás, né, em outras áreas, por exemplo, em Minas, em Rio de Janeiro, né, foram já áreas de resistência. Né? Nós temos, por exemplo, chamados quilombos rurais e quilombos urbanos. Né? E aí, esses quilombos, na verdade, de resistência era o quê? Resistência era o quê? A escravidão. Né? E essa resistência à escravidão, ela simbolizou uma série... Só um pouquinho aqui, gente, ela simbolizou uma série de situações, tá? Então, que situações foram essas? Mas o zumbi, ele foi o herói da população negra? Mais ou menos, né? O zumbi é um cara meio controverso, né? Principalmente com relação à historiografia. Ele realmente ajudou muitos negros também, mas os negros que não concordassem com o General Zumba, já era, poderiam morrer. Até porque tinha o princípio de autoridade, era uma coisa meio louca, né? Então, realmente, tinham negros que eram castigados nos quilombos. E também tinha negros também que se tornavam escravos. Olha que uma coisa doida, né? Tinha negros, por exemplo, que eles queriam se rebelar, então acabavam se tornando cativos, né? E era uma coisa normal. Grupos negroides trazerem essa perspectiva de escravidão no âmago deles, né? Aqui, então, uma relação era bem complicada. Um negro escravizando outro negro, né? Também tinha outra contradição, que era o capitão do mato, né? Que era aquele cara que sentiu o faro do negro. Você onde está aquele filho da mãe, aquele negro fugitivo, tá? Então, o capitão do mato era o cara que sabia todas as malandragens dos negros, dos africanos, né? Então, era um negro perseguindo outros negros para se tornar
cativos, né? Então, cara, também era muito contraditório. Então, as relações contraditórias, como, por exemplo, tínhamos relações contraditórias na Segunda Guerra Mundial com o próprio povo judeu, né? Nos guetos de Varsóvia e também em outras áreas de campos de concentração, né? Delatavam pessoas, enfim, era complicado. O contexto é bem complicado, né? Estou dizendo na questão da Segunda Guerra Mundial. Nesse juízo de valor, nessa questão aqui, também é uma questão complicada. Você colocar uma pessoa como um herói, né? Ou como, por exemplo, Tiradentes foi herói, Jesus Cristo foi herói, enfim, Getúlio Vargas foi herói. Então, cada nação tem o seu herói. Agora, que tipo de herói a nação precisa? Né? Enfim, estamos vendo várias realidades na contemporaneidade. Né? Então, nós vamos aí, dentro desse contexto, é óbvio que nós tínhamos aí a questão da lucratividade. A escravidão trazia, de certa forma, no início, lucro para os senhores de escravos, né? Ou os negreiros, né? Os navios negreiros eram importantíssimos. Então, esse transplante de grupos negroides para o Brasil, e não só para o Brasil, mas também para toda a América, foi muito complicado, né? Tanto nos Estados Unidos, quanto naquelas ilhotas ali, né? Da Jamaica, Cuba, enfim, Guatemala, Haiti, foi muito complicado, né? Muitos morreram no caminho, né? Muitos que ficavam doentes eram jogados no mar. Então, o próprio mar, o próprio Oceano Atlântico foi um cemitério oceânico para esses grupos negroides, tá legal? Então, é bem complexo isso, tá? Então, nós temos aí, mais à frente, né, pessoas escravizadas, que mostra que a relação, né, e também a própria introdução do trabalho, né, para o Brasil, juntamente com a cana-de-açúcar, né? Então, a cana-de-açúcar, na Europa nós tínhamos um açúcar, mas um açúcar ligado à produção de beterraba, né? Até hoje, gente, o açúcar de beterraba é muito utilizado na Europa. Você vai na Holanda, você vai na Islândia, você vai em alguns países, utilizam ainda o açúcar de beterraba, né? E o processo, na época, era um processo muito caro. Hoje não, hoje tem técnicas modernas, né? Você vai em alguma loja, hoje você vê açúcar de coco, né? Frutose, hoje tem uma série de produtos, né? Que são transformados pela agroindústria, né? E aí vai trazer várias situações, né? O Ricardo deve ter falado isso com vocês também, né? Da perspectiva da agroindústria, né? Enfim, outras situações, né? Então, nós temos aí, dentro desse contexto, claro que o açúcar daquela época, o açúcar que foi trazido para cá, na verdade, as canas que foi plantado aqui, e, na verdade, todo o processo dessa cana-de-açúcar, o refino, a confecção, toda a parte logística que fazia, eram holandeses, né? Até chegar o açúcar branco, e todo um processo. O açúcar tirado in natura era uma rapadura, né? Hoje, você pegar um pedaço de rapadura e comer, cara, você não consegue. Naquela época foi a mesma coisa, rapadura, mas o que era utilizado nas bebidas? Quem tinha dinheiro podia comprar mel, né? E quem não tinha, ou era açúcar de beterraba na Europa e aqui no Brasil. Como é que estabelecia isso, essa relação, né? Então, os senhores de escravos, né? Os latifundiários, os senhores de engenho, detinham esse conhecimento, né? E ao mesmo tempo, né, vendiam, né, esse açúcar, né? Claro que tinha um consumo interno só para quem tinha realmente dinheiro, né? E também a questão do mercado europeu. Na verdade, muito desse açúcar ia para onde? Era uma perspectiva monocultora, ou seja, produzia aquela cana de açúcar para quê? Para a metrópole. Então, a monocultura plantation, né? Ou seja, com trabalho escravo e, ao mesmo tempo, controle de uma elite colonial, né, em conluio, ou seja, em união com representantes da metrópole. Então, nós temos aí, cruzando o Atlântico, né, então a gente mostra que, na verdade, como se estabelecia os navios negreiros, né, como os caras ficavam, né, dentro dos navios, né? Então é uma coisa muito louca. Vocês podem ver isso no filme Amistade, muito interessante, né? Então aqui mostra que como eram as condições de viagem, condições precárias, né, de higiene, né? Número variava de 200 a 700 pessoas traficadas por navio, né? Então
viagens duravam entre 35 e 60 dias, dependendo da origem. Vou estar disponibilizando isso depois para vocês, legal? A taxa de mortalidade dos africanos durante as viagens variava entre 10% a 20%, né? Então, nós tínhamos uma série de situações aí, né? Ao desembarcar, eram analisados com relação ao dente, com relação ao pé, com relação a... Até mesmo o pênis do cara era analisado. Se o cara era um reprodutor, ele reproduzindo, ele tendo relações sexuais com uma negra saudável, por exemplo, poderia dar... Era tratado realmente como se fosse um boi e uma vaca, né? Como se fosse um animal. Né? E aí, não, esse negro aqui realmente tem um membro forte, ele é altivo, ele é estruturado, então ele pode aí trazer ter relação com uma negra também saudável e produzir aí outros negrinhos para a nossa estrutura, né? De escravidão. Né? Então nós tínhamos aí, os leilões era uma coisa muito louca. Né? A pessoa mostrava a boca, mostrava os dentes, e tinha mães também que eram separadas dos filhos, né? Era uma coisa complicada, né? Então havia aí as privações, né? Principalmente nas áreas ali da senzala, então tinha os escravos de ganho, e também estavam lado a lado também com os trabalhadores livres, né? Então tínhamos também trabalhadores livres, mas também tínhamos trabalhadores de escravos de ganho, né? A gente trabalhava, né, para o seu senhor, né? E, claro, como uma sociedade totalmente escravocrata, eles eram controlados com unhas e dentes, né? Aqui uma antiga senzala, em Ouro Preto, tá? Uma área, né, em que eles ficavam ali estabelecidos. Repare que aqui em Ouro Preto, muitas dessas áreas aqui de Ouro Preto é de pedra, né? Imagina você deitar nesse local, né? E aí não era só 10 ou 20, era mais de 200 pessoas num espaço mínimo, né? Então era uma coisa muito grande, né? Então, servir de moradia para todos, né? Então, muitas vezes é até difícil, né, a fuga, né? Então, condições de trabalho também, trabalho precário, podia chegar a 18 horas, né, como aqui está dizendo. Enfim, e fora a ração diária, que era uma ração menor, né? Tínhamos aí uma falta de dignidade, né, se a gente for pensar de modo geral, né? Então, a luta por dignidade era grande, né? Então, nós tínhamos violência, nós tínhamos estupro, né? Então, o próprio Brasil, na verdade, foi um Brasil miscigenado, né? Como diz no livro Gilberto Freire, né? Casa Grande e Senzala, mostra essas relações tumultuadas entre esses grupos, né? Europeus, indígenas e grupos negroides, né? Então, foi bem complicado, né? Então, mas é claro que vai ter reação, é claro que vai ter resistência, né? Ninguém consegue ser escravizado. Você me escravizar, eu vou ficar a vida todinha sendo escravo, né? Até no trabalho você vai contestar possíveis ordenanças que, porventura, sejam injustas, né? Embora todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que lutar, por isso que estão lutando aí, batalhando aí para entrar no concurso público, tá? E embora que mesmo que vocês entrem no concurso público, tá? Vocês sabem que vocês também têm que obedecer, né? Obedecer às ordenanças que serão impostas a vocês, como nós também, tá? Então essa também é uma realidade. É claro que há duas situações. O setor privado é uma coisa, o setor público é uma outra coisa, né? Você tem ali a prerrogativa da estabilidade, né? Como o pessoal da ESA, né? Quer ir para uma realidade em que vai se estabelecer ali, mas também você sabe que vocês muitas vezes não terão nem voz nem vez, serão condicionados a uma legislação militar, uma regra rígida. Então vocês também têm que não só preparar intelectualmente, mas também tem que se preparar mentalmente para situações que vocês estarão alicerçados quando vocês passarem, né, como treinamento, né, e em si outras coisas, né? Então nós temos aí a existência, né, a situação, né, da escravidão. Nós teremos aí essas fugas, muitas dessas fugas também simbolizavam também a relação tumultuada, né? É claro que tinha escravos que queriam ficar ainda, continuar escravo, porque tinham, principalmente aqueles escravos de ganho, né? Que não trabalhavam muito na lavoura, ou aqueles escravos domésticos, né? Então, para eles, é como se o senhorzinho, a sinhazinha, eram pessoas maravilhosas. E a sinhazinha, na verdade, obrigava o marido daquela negra a ter relação com ela, né? E praticar o coito, né? Ou já
depois, né? A mulher naquela época também era esperta, né? Ou seja, você vai ter a situação, né? Enfim, vou entrar em detalhes, né, corporais, mas o estupro do homem para com a mulher era muito maior também, né? Então nós tínhamos ali uma série de situações ali, né? Uma sociedade patriarcal, né? Completamente estruturada dentro de uma realidade, né? Então, aqui mostrando aqui o quilombo, né? Os quilombos e as revoltas dos quilombos, né? Os anúncios, né? Do Correio Paulistano, claro que nós temos também o Jornal do Comércio, né? Aqui nós temos os anúncios, né? O anúncio, fugiu a Joaquim Bonifácio do Amaral, da cidade de Campinas, um escravo de nome Adão, de idade de 40 anos. Porra, é uma coisa meio doida. Mas quem era Adão? Né? Se o cara não tivesse, por exemplo, nenhum tipo de cola, muitos ainda eram identificados por um brasão, né? Tinha um brasão, né? Esquentava e botava na pele do cara, né? Cara, uma coisa doida. Ou algum tipo de dispositivo de identificação daquela fazenda, né? Cara, é uma coisa doida. É como marcar, por exemplo, gado, né? Então aí mostra aqui algumas imagens, né? Desses negros, né, estabelecidos aqui, né, a questão da cultura, da resistência, das práticas religiosas, né, o próprio candombe, que vem, depois do candombe vem o chamado candomblé, né, que foi estabelecido aqui no Brasil, né, principalmente lá na frente a gente vai estudar um pouco das revoltas dos malês, que já viram comigo já, né, foi na Bahia, eram escravos que tinham perspectiva islâmica, né, o zumbi, não vou falar muito do zumbi, que eu já falei lá, do Gandalf Zumba lá atrás, tá, então não vou falar muito do zumbi aqui. Tá? Então, um Brasil africano, né? Esse Brasil, nós temos aí o Brasil, se a gente for estabelecer, vocês estudaram isso com o pessoal, principalmente o pessoal do vestibular, chegou a estudar a questão do barroco, né? Com o professor de literatura, né? Aí mostra aqui o professor de Lisboa, Aleijadinho, né? Que criou várias estátuas, né? Muitos de madeira, talhamento de madeira, de pedra, né? Chico Rei, Manuel da Costa Taíde, Antônio de Souza Lobo, Mestre Capela, né? Nós temos também na literatura Machado de Assis, Lima Barreto, né? Enfim, e outras referências culturais, né, que nós temos, né? E aí nós temos também a questão da sociedade do açúcar, né? Então, é uma sociedade que tem uma série de situações aí, né? Eu vou só tirar aqui, porque na sociedade do açúcar eu queria mostrar outro slide para vocês. Espera só um minutinho, por favor. A riqueza não, não é a riqueza e a miséria, não. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho só, basicamente. Tá. Então nós temos aí já a sociedade do açúcar, né? Então aqui nós temos o índice na sociedade familiar do açúcar. Então esse açúcar, na verdade, ele foi muito importante porque as famílias que se estabeleciam nos engenhos eram famílias que tinham uma respeitabilidade na sociedade, né? E a organização era uma organização patriarcal, era uma organização muito ligada também à perspectiva lusitana, né? Então era uma sociedade que tinha algumas realidades aí, entendeu? Com relação à perspectiva aristocrática, ou seja, grupos privilegiados, né? Nós tínhamos também o estamental, que tinha pouca mobilidade, né? Não era uma sociedade feudal, mas tinha pouca mobilidade, ou seja, como o cara que tinha uma pequena terra, ele ia crescer economicamente, né? Nem todos tinham essa capacidade de crescimento, né? Então, só os privilegiados, que eram de famílias mais ricas, né? Historicamente falando, né? Então, casamentos pelo próprio grupo social, né? E também a própria situação do patriarcalismo, ou seja, o homem controlava as mulheres em todos os sentidos, né? Até com relação à questão da sexualidade. Eu quero ter hoje relação com você. A mulher tinha que abrir as pernas e ir embora, né? Não tinha essa questão de mulher dizer não. Hoje não. Hoje a mulher ela pode dizer sim, não. Né? Ninguém é obrigado a nada. Né? E nem ficar com o homem. Né? Então nós tínhamos também o estabelecimento da casa grande, né? Que estava ali a família, né? Um modelo de elite colonial. Também existiam mulheres pobres, mais livres, que trabalhavam para sustentar a sua família. Então, existiam realmente mulheres, trabalhadoras livres, né?
Então, os casamentos eram feitos com parentes, mesmo primo com prima, né, para manter a riqueza ali, né. Então, também o filho mais velho, o homem da casa, depois do pai, se o pai morresse, quem teria a autoridade seria o filho mais velho, né, até mesmo em ordenança da sua mãe. É uma coisa meio louca, né? Não é uma sociedade matriarcal como existe, por exemplo, na África, né? Então nós temos aí a vida nos reinos. Como era a vida, essa vida agrária, vida rural? Era uma vida completamente rural, né? Ligada à terra, né? E essa vida ligada à terra tinha uma perspectiva, né? Tínhamos aí a Casa Grande, tínhamos a senzala, onde ficava a grande parte dos escravos, trabalhadores livres, né? Então, se a gente for pensar de modo geral, o próprio engenho, ele compreendia toda essa realidade, né? Casa Grande, trabalhadores livres e a senzala, né? Trabalhadores livres por quê? Eram pessoas especializadas no açúcar, no trato do açúcar. Mas o escravo não trabalhava? Trabalhava também. Mas o escravo ficava muito mais na questão do peso, ou se não tivesse boi para mover, por exemplo, a cana, quem ia mover a cana era o negro, cara. Né? Ou imagine, cara, o cara ficar o dia todo movendo aquela moenda de cana, né? Se não tivesse uma tração animal, ou se quebrasse alguma coisa, o cara tinha que meter a mão na massa ali. O engenho não poderia parar, né? E quais as profissões que tínhamos, né, na produção do açúcar? Feitor-mor, mestre de açúcar, banqueiros, solto-banqueiro, purgador. Purgador é aquele cara que vai transformar o açúcar, aquele açúcar mascavo, um açúcar mais branquinho, né? O purga, tirar as impurezas do açúcar, né? O barqueiro, o caixeiro da cidade, carpinteiro, enfim, outros grupos, né? Também nós tínhamos o poder do senhor, né? Então era também uma espécie de juiz dentro daquelas áreas ali, né? Poder sobre a esposa, os filhos, trabalhadores livres, escravos. Até o padre, ele comandava o padre, para tu ter uma ideia, porque dentro do engenho também tinha a capela, que tinha as missas, fazia casamentos, festas, quermesses, né? E o padre, quem provia as necessidades do padre, em muitos casos era o próprio engenho, né? Então hoje não, hoje você tem um padre que ele tem um salário específico, né? É óbvio, é como se fosse um pastor, só que o padre não tem mulher, o pastor pode ter mulher, o padre não, então o padre ficava pela igreja, até hoje o padre fica pela igreja, né? Então os fiéis ajudam no que pode, o padre, enfim, acata essa situação, e tem a perspectiva também celibatária, né? O padre não pode casar, ter mulher, ter filhos, etc. Então a Casa Grande vai viver cerca de 70, 80 pessoas, né? Eram filhos do senhor de engenho, legítimos e ilegítimos. Também tínhamos os mulatos, né? Que eram filhos das escravas. Mas esse mulato não tinha direito hereditário como os filhos da mulher branca, da ciazinha, né? Então tinha essas questões também, né? Confiança, escravos de confiança, agregados, homens livres que prestavam serviço, né? Enfim. Temos também as crianças escravas, né? E o próprio adestramento dessas crianças, né? Então, repare, é como se fosse aqui esse jantar, né? A cesta de Debré, já fiz até essa comparação, né? Como se aquelas crianças que estavam ali abaixo da mesa fossem animais. Fosse um gato, fosse um cachorro. Não acontece isso, não sei se acontece na sua casa de vocês, né? Tá o gatinho lá na sua casa, lá, ou o cachorro na sua casa, aí vamos dar um petiscozinho da mesa, ou um pedacinho de carne, sei lá, você vai lá e dá, ou uma banana, sei lá, né? Você vai lá dar um pedaço ali. Então aquelas crianças ficavam ali rodeando ali uma possível, né, um possível pedaço de pão ou de carne, ou sei lá o que, entendeu? Então meninos e meninas traziam sua profissão, um sobrenome, por exemplo, João Pastor, é aquele menino que pastoreava as ovelhas. Ana Mucama, vem cá, Mucama. É aquela menina que carregava os pentes, carregava o vestido da ciazinha, né? Então, essa relação era muito grande, né? Então, tinha também mortalidades, né, próprios escravos, enfim, entre outras situações, né? Em que se refere aí à questão das relações, tá? Bem, agora nós vamos, aqui também vai mostrar também a miserabilidade, né? A miserabilidade da própria área, né, em si. Deixa eu botar aqui, aumentar aqui um pouco aqui dessa parte aqui que é muito interessante. Então nós temos aqui, só para vocês terem a noção como é que era, né, a questão da Casa Grande, né? Então mostra aqui, né, a numeração, vou estar passando isso aqui para vocês.
mas aqui mostra, né, a Casa Grande, né, a senzala, a Casa do Engenho, da Moenda, né, a Capela, né, a Casa Grande de Empregados Livres, né, o Canavial, né, aqui estão aqui o Canavial, o Curral, a Reserva Florestal. Então aqui nós tínhamos uma reserva, né, que poderia estar extraindo madeira, entre outras coisas, né, roças de subsistência. O escravo também tinha roças, né, pequenas roças para poder. Vamos dar aos escravos algumas roças para eles terem o que comer também, mas é como também se fosse um controle também deles, entendeu? Eles vão ter os seus locais, mas enfim, era mais como um controle, né? Na verdade, de subsistência, mas o cara ter esses dois trabalhos é uma coisa muito complicada, né? Então, os portugueses vão receber títulos honorários, enfim, tá? Nós temos também a questão dessa produção do açúcar, né? Então, nós tínhamos o plantio, a colheita, a moenda, a caldeira, a casa de purgar. Então, nós tínhamos aqui a questão do pão seco, que era enviado para Portugal ou Holanda para refino e distribuição, né? Que era, na verdade, a própria parte, né, da cana, né? Então, o processo era complexo e manual, né? Nós tínhamos aí os holandeses que financiaram a instalação dos engenhos do Brasil, né? Então, eles vão ser responsáveis pelo refino, pela parte logística, né, de refinar e distribuir tudo na Europa. Eles tinham esse direito, né? Quando morre o rei de Portugal, o reino das colônias vão passar por rio da Espanha, né, que vão dominar também a Holanda, né? Então nós vamos ter já o início do processo da unificação de Portugal e Espanha, né? Embora que essa União Ibérica, né, ela vai trazer também problemas para a Espanha, porque a Espanha era inimiga da Holanda, né? Já Portugal já tinha uma relação muito bacana com a Holanda, né? E esse rompimento aí vai trazer problemas seríssimos, principalmente com relação às invasões holandesas na área nordestina, tá? Então vai proibir o comércio entre Portugal e Holanda, ou seja, deixa uma parte considerável aí de liberdade com Portugal, mas chega um momento que a própria Espanha não vai querer mais que Portugal se estabeleça aí em relações com a Holanda, né? Que já tinha uma relação muito grande, né? E vai invadir no caso o Brasil, né? E aí nós vamos ter outras situações, né, outros produtos agrícolas de menor importância, mas tinha uma certa ligação, como tabaco, algodão, arroz, mendigo. O tabaco vai ser usado como moeda de troca na aquisição de escravos também, né? Até porque as pessoas Flávio, dá licença. Flávio. Oi. Aqui, é só para te falar que faltam 20 minutos para terminar a aula, tá? Tá bom, amor, já vou só terminar, eu tô terminando já aqui já. Aí tem a lista de exercícios ainda, porque eles fizeram. Aí o pessoal já está querendo saber se vai resolver, então. Tá, vamos resolver. Vou só terminar esse último slide aqui. Tá bom, okay, gente? Calma. Estou tudo no controle, tá? E aí, embaixo, nós temos aí o Portugal, né? Essa questão da própria riqueza, né? Que se estabeleceu principalmente com os tratados, né? Esses tratados serão tratados importantes, né? É óbvio que com a União Ibérica, esses tratados serão quebrados. Então, o Tratado de Tordesilhas, na verdade, vai ser quebrado pelas duas partes, né? Tanto pela Espanha quanto pelo Portugal, né? Portugal vai ampliar ainda mais seu território no período da União Ibérica, né? Que vai ser um período que vai perpassar aí, né, de 1580 até especificamente 1640, né? Especificamente essa datação aí, tá bom? Tá? Alguma dúvida específica vocês têm? Não? Nenhuma dúvida? Não, né? Então tá bom. Vamos então, faltam 20 minutos, né? Então a gente vai aí falar sobre essa questão dos exercícios, tá? Primeiramente, quem fez os exercícios? Todos fizeram os exercícios? Eu fiz. Fez? Eu fiz alguns. A Alice fez alguns. A Adriele fez alguns? A Adriele tá dormindo, Adriele. Fiz, não tô dormindo não, fiz. Ah, dormindo não, beleza. João fez, João? Cleison fez? João fez todos que falou. Fez tudo? Cleison fez?
Deixa eu ver aqui no Tá no chat, isso. Fiz todos, João. Beleza, João. Graças a Jesus, né, João? Muito bom. Vamos lá, então, gente. Vamos, então, ao que interessa. Aos exercícios, né? Chato pra caraca. Não sei, cara. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos ao exercício. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá, então, pessoal, nos exercícios, tá? Se tiver alguma dificuldade ao fazê-los, até porque tem alguns que são repetecos, né? Eu peguei do site da ESA e fiz alguns aí baseando pela bibliografia do próprio concurso, né? Vamos lá para a primeira questão, né? No século XV, o lucrativo, eu fiz esse resgate para que vocês entendessem um pouquinho mais, para a gente dar uma reavivada na mente, né? Questão número 1. No século XV, o lucrativo comércio das especiarias, artigos de luxo, era praticamente monopolizado pelas cidades europeias de... Então, quais cidades europeias que monopolizavam ali o comércio de especiarias, né? Cidades europeias, estou falando cidades na perspectiva árabe não, tá? Então, as cidades europeias que comandavam ali era qual? Gênova, né? E Veneza, tá? Então, essas eram as duas cidades, né, italianas que comandavam ali, né? A gente praticava também até os impostos abusivos, tá? Ok? Vamos lá. Na questão número 2... Pessoal, para vocês participarem, hein? Para o Flávio saber o que vocês erraram. Então, vocês erraram? Vocês acertaram ou erraram essa questão? Ninguém fala nada, mano. Eu acertei. Eu preciso que vocês... também acertei. Eu preciso que vocês sinalizem. Vocês podem deixar por minha conta mesmo. Deixem, por favor, sem o mudo. Todo mundo. É sério, gente. Gabriel, Alice, João, pode deixar fora do microfone. Porque aí, se tiver alguma coisa para falar, vocês vão e interferem. Professor, posso falar alguma coisa? Aí você, tá? Voltando. Número 2. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses dois países. Estabelecia que, primeiro, letra A, os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data de assinatura. Já está errado, já que é questão, né? Os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas? Claro que não, né? Obviamente que não. As terras que já foram conquistadas por eles ficariam. As que foram conquistadas por Portugal teria um respeito territorial aí, tá? Letra B, os domínios espanhóis, então a letra A descarta. Letra B, vamos para a letra B. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 350 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Certo ou errado, gente? Essa aqui é a questão que está certa. Realmente os domínios no Tratado de Tordesilhas ficou dessa forma. O que foi controlado por eles a 350 léguas da ilha de Cabo Verde seria pertencente à Espanha. E o restante para Portugal. Né? O restante para Portugal. É óbvio que o Tratado de Tordesilhas também não serão respeitados, principalmente pelos portugueses. Quando tem aí a união, quando estabelece aí a União Ibérica, né? Então, quando se estabelece a União Ibérica, quando há a unificação das duas coisas, depois, postumamente, teremos aí essa separação, né, em 640, nós temos aí uma série de situações, tá? Então, a letra B é a correta. Nenhuma dúvida? Não. Número 3. As expedições portuguesas ao Brasil nas duas primeiras décadas do século XVI objetivaram o quê? O que as expedições vão trazer para os portugueses? Né? Então, vamos lá. Letra A. Iniciar o cultivo de cana-de-açúcar e imediato povoamento? Não. Não foi isso que estabeleceu. O cultivo de cana-de-açúcar, muito pelo contrário. 1501, não. A cana-de-açúcar só vai ser estabelecida após 1530. Né? Letra B. Travar contato com os nossos índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos? Não, também não. Não houve nenhum estabelecimento de comércio aqui. Tá? O que houve aqui foi o quê? Foi o próprio escambo, o próprio estanco, né? E
na verdade, o estanco, né, precisamente, né? Porque, na verdade, quem vai dominar essas áreas aqui, será basicamente as realidades que estão alicerçadas ali com portugueses e indígenas, né? Então, eles terão todo o controle ali dessa realidade, entendeu? Professor, Oi. eu fiquei em dúvida entre a D e a E. Então, deixa eu botar aqui, caramba, bola. Então, a número 3, a correta mesmo é a letra D de dado. Tá? Reconhecer a terra descoberta, o que é reconhecer? E salvaguardar a sua posse. Primeiro nós tivemos o quê? As expedições exploradoras. Depois teremos as expedições guarda-costas, né? Guardar a costa, somente com o estabelecimento das capitanias militares e postumamente dos governos gerais, tá? Né? Para salvaguardar contra quem? Contra franceses, porque os franceses também invadiram aqui, os holandeses também invadiram, claro que os holandeses ficaram muito mais tempo, né? Eles serão expulsos postumamente de Pernambuco, né? Eles vão ficar aqui basicamente 24 anos aqui, mas vão ficar aqui em Pernambuco, mas vão estabelecer relações bacanas, né? Não de animosidade, mas até mesmo de tolerância religiosa, construção artística, produção, próprio nariz de Nassau vai produzir até academicamente livros, etc. Né? 4. Flávio, a Mayara falou que ficou em dúvida na B. Essa B tá errada, por quê? Ó, vamos lá, B. Travar contato Não, é já D e E. D e E. Eu marcaria a D, que tá correta. Uhum. A D é correta. Não entendi. A letra E que tá... Você quer saber a letra E? Isso. Ó, primeiro, as expedições, vamos ler o enunciado. O que o enunciado fala? As expedições portuguesas ao Brasil nas 2 primeiras décadas do século XVI objetivaram o quê? Expedições portuguesas no Brasil, nas 2 primeiras décadas. O que ela objetivou? Estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus? Não. O estímulo à catequese, a catequese em si, ela foi uma imposição já no início da colonização. Não teve um estímulo à catequese. Vamos estimular eles a aprender a coisa de Jesus, a coisa da Igreja Católica. Não, pô. Logo assim que eles entraram aqui, a colonização já estava junto com o catolicismo. Tá? Então, já houve aí essa junção, né, da colonização e também a propagação do cristianismo católico. Tá? Então, mas claro que o primeiro momento aqui, as expedições portuguesas ao Brasil nas 2 primeiras décadas, o que elas estabeleceram de força aqui, né, no início? Foi reconhecer a descoberta e salvaguardar sua posse. Por quê? As outras nações, como a Inglaterra, a França e propriamente a Holanda, já não concordaram com os tratados. Desde a época da Bula Intercetera, de 1493, até o Tratado de Tordesilhas de 1494, essas nações não aceitaram de bom grado isso. Né? E nós vamos ter invasões aqui, invasões francesas, invasões holandesas. Então eles queriam guardar, porque lá em cima, em 1498, nós tínhamos quem aqui, lá em cima do continente americano? Já tínhamos a Cristóvão Colombo, né? Deixa eu fechar aqui, gente. Pessoal pergunta, vocês marcam a alternativa ou ficam em dúvida? Tem que falar qual a alternativa que é. Então entendeu isso, gente? Entendeu, colega? Sim. Amém. Senhor da glória. Number 5. Número 5, número 4. Número 4, estabelecidos e deveres dos donatários relativos à exploração da terra. Estou falando de donatários. O que nós temos aqui com relação aos donatários? Né? Os donatários, a informação acima se refere ao monopólio? Monopólio não. O que é monopólio? Controle total de tudo, não. Eles tinham um certo controle, mas o controle é limitado. Eles tinham que responder aí para a colônia. Então, tínhamos, para a metrópole, nós tínhamos representantes no encalço deles. Tá? Então, o que nós devemos colocar aqui?
E sistema de castas? Sistema de castas não é uma prerrogativa brasileira, é uma prerrogativa hindu. Né? Então, sistema de castas que é grupos de famílias fechados, brahmanes, kshatriyas, sudras, né? Ou seja, a sociedade hindu vive o sistema de castas. O Brasil nunca viveu o sistema de castas. Aí nós temos aí, embaixo, nós temos o escambo. O escambo foi uma relação entre indígenas e portugueses, trocas desfavoráveis entre eles, né? Que se beneficiavam dos portugueses. Então, o que nós tínhamos aqui? Escravidão, inicialmente. Claro que nós tivemos escravidão, mas o que era especificamente forte aqui, para que ele tivesse legitimidade perante a terra? Era a carta de doação. Ou seja, aquela carta de doação legitimava eles a fazer qualquer tipo de coisa. Seja escambo, seja escravizar os indígenas, seja construir estabelecimentos, estruturas. Então, a carta de doação legitimava a força do rei aqui no território. Entendeu? Número 5. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português do fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina, é correto afirmar pioneirismo português do fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina, é correto afirmar que foram decisivas o quê? O que foi decisivo? Tá? Vamos lá, letra A. O comércio de ouro e escravos na costa da África? Estamos falando aqui do Brasil, não estou falando da costa da África. Tá? Pioneirismo português do fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina. O que foi, especificamente? Tá? O que foi? Tá? Então, primeiro, nós temos que analisar o seguinte. Para Portugal chegar a esse patamar de se lançar no Oceano Atlântico, nós tínhamos o quê? O que tinha dentro dele? A precoce centralização política, então um absolutismo forte, um rei forte, né? E o que também? A ausência de guerras. Portugal não estava envolvido em nenhuma bandalha, né? nenhum tipo de confronto. Portugal estava livre de confronto, não estava com confronto com ninguém, entendeu? Então, por não ter confronto, eu tenho o quê? Menos gastos com guerra, menos gastos com possíveis realidades, né? de conflito de nações, né? Então, isso vai permitir que Portugal entre nessa vanguarda de desenvolvimento ultramarino, entendeu? Tá? 6. Aqui já é uma questão de SpaceX, né? Durante o século XVI, franceses e portugueses tiveram vários confrontos disputando o comércio do pau-brasil, madeira cobiçada pela indústria têxtil europeia. Foram organizadas expedições guarda-costas para apoiar todo o litoral. Essas expedições foram comandadas por quem? Aí nós vamos ter o seguinte, no número 6... Oi. Não deu a 5. A 5 já dei já, pô. A 5 foi a letra B. A precoce centralização política. Flávio, letra B. Vai com mais calma. E quando você passar para a próxima questão, avisa. Gente, então vamos para a questão tal, porque também não tinha visto não. Tá, então deixa eu botar aqui para B, tá? B. A precoce centralização política, a ausência de guerras, né? Portugal ele vai ter esse absolutismo forte, né? Essa monarquia forte, que vai permitir com que ele se lance nessa empreitada oceânica, no Oceano Atlântico, né? Ok? Posso ir? Sim. Já a questão número 6, nós temos aqui aqui nós estamos trabalhando com pessoas, né? Pessoas que foram importantes nessa questão da própria na própria estrutura aqui do Brasil, né? Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui, durante o século XVI, franceses e portugueses tiveram vários confrontos disputando o comércio do pau-brasil. Isso era verdadeiro mesmo, tá? Madeira cobiçada pela indústria têxtil europeia, foram organizadas as expedições guarda-costas para policiar todo o litoral. As expedições foram comandadas por quem? Tá? Então, aqui, se a gente for pensar de modo geral, a letra B, Cristóvão Jacques. Joaquim Nabuco não foi. Joaquim Nabuco já é do século XVIII. Tá?
século XIX, Joaquim Nabuco, né? Cristóvão Colombo, pô, lá atrás, 1490 e pouco, né? Então, já estamos no século XVI, então, e Cristóvão Colombo não tinha nada a ver com o Brasil aqui, pô, tá? Belisário Fontes, aqui foi o que inventei, tá? Belisário Fontes, nem eu sei quem é esse cara, maluco. Na verdade, eu botei aqui um nome aqui, na verdade, essa questão eu peguei, mas tinha um outro nome, aí eu botei aqui para dar uma chapada. Cabral não foi, pô. Então, não tem como. Então, aqui é Cristóvão Jacques, tá bom? 7. Primeiro governador geral, estou passando já para o número 7, Bisonhos. Tá? Número 6, Cristóvão Jacques. Número 7, o primeiro governador geral da colônia entre 1549 até 1553 foi quem? Qual foi o bisonho? Quem foi esse bisonho? Tá? Aqui, na verdade, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, tá? Que ficou um tempo considerável, né? De 49 até 53, tá? Beleza? Ele vai ser responsável por muita coisa, né? Principalmente com relação à questão da introdução jesuítica, tá? O próprio estabelecimento da Igreja Católica com força total vai ser do governo Tomé de Souza, tá legal? Número 8. A colonização que foi praticada, eu botei aqui misturado aqui, mas tudo bem. Deixa eu só dar uma separação. A colonização que foi praticada no Brasil foi qual? Liberalista? Liberalista? Colonização liberalista? Como assim colonização liberalista? Foi isso com vocês alguma vez? Nunca, né? Quando a gente fala de liberalismo, liberdade no comércio. Aqui não existia o quê? O monopólio, né? O Brasil foi a de escambista. Porra, nada a ver. Escambo foi uma relação entre indígenas e portugueses na troca de escravorário. De povoamento? Não, tá? De escravagista? Não. Então, aqui estabeleceu aqui, a colonização forte que estabeleceu aqui foi a colonização de exploração, tá? Ou seja, explorar, conquistar e mandar tudo que achavam aqui para a metrópole, tá legal? Já na colonização, só para conhecimento, né? Já na colonização inglesa nos Estados Unidos, essa sim, essa teve também exploração? Teve, mas a grande parte foi de povoamento, tá? O adentramento ao território, tá? Essa foi a realidade. Número 9, no final do século XIV, o único estado centralizado e livre de guerras, aqui na verdade tem um repeteco da anterior, mas com um formato diferenciado, né? O que lhe permitiu, né, ser o pioneiro na expansão ultramarina. Era o qual aqui? Né? O espanhol? O inglês? O francês? Qual que era aqui? No final do século XIV, o único estado centralizado e livre de guerra. Na verdade, essa questão até deveria ser anulada, porque, na verdade, aqui, no lugar de espanhol, seria português. Puta que pariu. Tá? Beleza? Então, aí vocês troquem o espanhol por português. Tá bom? Tá? Beleza? Então, o único estado centralizado aí era Portugal. Tá? Era o português. Então, tira o espanhol e bota português. E desculpe pelo erro bisonho. Tá? Na hora do Ctrl-C, Ctrl-V deve ter dado alguma merda. Tá? Vamos lá, então. Não. O animal aqui é animal mesmo. É menos animal, na verdade, né? A letra E aqui, ó. Eu joguei aqui para baixo. Letra E aqui, ó. Tá, gente? É a letra E. Desculpem. Fiz errado aí. Falei até errado aqui. Tá legal? É a letra E. Tá bom? Não é a letra A, não. Na verdade, estava errada a questão, não. É porque a letra E foi aqui para baixo e eu esqueci. Número 10. Período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Filipe II, passou também a ser o rei de Portugal, dando origem ao período denominado de quê? União Consuetudinária? B. Tratado de Tordesilhas? C. União Lusitana? Né? D. Tratado de Madrid? Ou é União Ibérica?
Letra E, União Ibérica. União Constitucionária, nunca vi falar, porque as leis constitucionárias foram lá atrás na junção do Império Bárbaro, né? Da invasão dos bárbaros com o Império Romano, né? Isso foi lá atrás, antes mesmo de instituir aí a perspectiva feudal, né? O Tratado de Tordesilhas foi em 1494, não tinha nada a ver com essa questão aqui de Filipe, né? Então, até porque 1494, aqui o enunciado foi 1580, então não é. União Lusitana, aí podia até, né, confundir. O Tratado de Madrid não foi. O Tratado de Madrid foi o reconhecimento das áreas conquistadas por Portugal aqui no Brasil, né? Então, União Ibérica. Letra E. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Vamos lá, então. 11. 11 é essas questões que foram feitas por mim. Então, o impacto maior da colonização com relação à mortalidade indígenas foram o quê? O que foi? Tá? Letra A, expedições invasoras dos bandeirantes? Não. Tá? O confronto entre piratas com indígenas? Nunca existiu esse tipo de coisa. Né? Indígenas e piratas. A prática antropofágica entre tribos inimigas? Não. Essa prática já existia. Né? O impacto, dizendo aqui, o impacto maior da colonização. O que foi aqui? O impacto maior. Ataque de animais silvestres? Não. O impacto maior aqui foi isso aqui. Ó. Doenças trazidas pelos portugueses. Tá? Então, isso será um impacto muito grande para os grupos indígenas, ameríndios aqui, tá? Tudo bem? Número 12. A primeira expulsão dos holandeses do Brasil foi em Salvador em 1625. Em 1630 até 1654, se estabeleceram em que estado? Onde se estabeleceram? Por Pernambuco, Bahia, Portugal, São Paulo e Rio de Janeiro. Pernambuco, né, gente? Pernambuco, tá? Então, eles se estabeleceram em Pernambuco. Alguma dúvida aí? Tá tudo bem? Sim. Beleza. Número 13, nós temos o seguinte. A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, em 1657, que estabeleceram a França Antártica no Rio de Janeiro, né, ocorreu no governo geral de quem? Em qual governo geral que se estabeleceu essa invasão francesa? Né? Letra D de dado, Mendes Sá. Aqui foi Mendes Sá, tá? O governo Mendes Sá, claro que foi ajudado também por Estácio de Sá, que era sobrinho dele, né? Então, eles acabam expulsando os franceses daqui, depois vão tentar no Maranhão, mas não conseguem também, acabam sendo expulsos de vez, né? Tá? Número 14. A Casa Grande era onde morava, letra A, o capitão do mato, letra B, o capataz, letra C, o senhor de engenho, letra D, o banqueiro, ou letra E, o trabalhador livre. Fala, gente. Eu coloquei letra C, professor. Não sei se está certo. Exatamente, letra C, o senhor de engenho, tá legal? O senhor de engenho que morava junto com a sua família, né? Tá? 15. Era habitação rústica e pobre dos escravos. Geralmente eles se aglomeravam em um único compartimento miserável. Essa habitação era chamada de quê? Que habitação é essa? Letra A, Casa Grande de Engenho. Letra B, Pelourinho. Letra C, Capela. Letra D, Senzala. Ou letra E, Moenda? Qual a letra aqui, gente? D. D de dado. D de dado. Tá? Senzala. Tá? Então, a senzala era a moradia deles. Casa Grande era onde ficavam os brancos. Né? Pelourinho era uma estrutura de castigo. Né? Eles eram castigados no Pelourinho. Né? Capela, onde tinha os rituais, os ritos católicos. Tá? E a moenda era onde a cana era esmagada. Né? Então, não era residência. Né? 16. A maior parte das relações sociais desenvolvia-se no ambiente rural do engenho, que era o centro dinâmico da sociedade.
Essa informação liga-se ao, preste atenção, tá? Deixa eu ler de novo para que não haja ruído na comunicação. A maior parte das relações sociais desenvolvia-se no ambiente rural do engenho, tá? Que era o centro dinâmico da sociedade, ou seja, o centro dinâmico, tá? De toda a produção açucareira. Tá? Essa informação liga-se, ou seja, está inerente ao quê? Letra B. Letra A. Regionalismo. Quando eu falo de regionalismo, é o quê? Uma área específica. Vou estudar as regiões. Cada região tem a sua perspectiva cultural, né? Temos o regionalismo. Ele fala, em vez de ele falar biscoito, ele fala bolacha, o paulista. Né? Temos esse regionalismo, estou falando da questão linguística, mas tem outros tipos de regionalismo que a gente pode estar abordando com relação à música, com relação à perspectiva de cada estado. Né? Sertanismo. O que quer ser sertanismo? Quem mora em áreas rurais, mas áreas ligadas ao sertão. Quando eu falo de sertanismo, estou falando de uma perspectiva do sertão, tá? Do Nordeste. Tá? Letra C, positivismo. Positivismo, na verdade, é o quê? Positivismo é uma filosofia de Auguste Comte que foi praticada na França, né? Que tinha como prerrogativa, que tinha como informação o empirismo, que foi praticado principalmente pelos militares na proclamação da República, né? Propagado pelo ideólogo militar Benjamin Constant, tá? Já a letra D, utilitarismo, na verdade, eu coloquei por colocar. Utilitarismo de utilitário ou de uma filosofia utilitarista, né? Então, a letra E, ruralismo. Tá? A letra E, ruralismo. Tá legal? Beleza? Vocês erraram essa? Não. Acertaram? Sim. Todos acertaram aqui, Rô? Nessa hora ninguém erra, né, gente? Tá bom. Ninguém errou, não. Não. Vamos lá, 17. Isso aí são pessoas maravilhosas, pessoas estudantes, pessoas fortes. Né? Vamos lá, 17. A grande propriedade agrícola, na qual se... Deixa eu abrir agora a porta aqui, tá ficando calor agora. Eu fechei aqui a porta. Tá uma barulhada danada aqui. Aqui tem um lava-jato aqui perto de casa. Aí já tá ruim. Então nós temos aí. A grande propriedade agrícola na qual se baseava o sistema colonial tinha duas características fundamentais, que eram o quê? De novo enunciado. A grande propriedade agrícola na qual se baseava o sistema colonial tinha duas características fundamentais, que eram o quê? Letra A monocultura e o escravismo. Letra B, o industrialismo têxtil. Aqui não existia industrialismo têxtil, né? E trabalho livre? Trabalho livre, sim, tinha, mas industrialismo têxtil. Letra C, a monocultura e a mineração. Letra D, a pecuária e o comércio. Letra E, as vendas e a herança. Professor, eu fiquei em dúvida entre a A e a D, porém eu marcaria a D. Mas não é não. O que prevaleceu aqui, gente, no enunciado, o que vai matar essa charada aqui é isso aqui, sistema colonial. O que estabelecia o sistema colonial aqui? O que era o sistema principal colonial aqui? A monocultura, eu podia colocar o plantation aqui, e o escravismo. Então seria a letra A. Letra A, exatamente. A letra A. A monocultura por quê? Havia uma produção agrícola, né? De cana-de-açúcar para mandar para a Europa. Claro que quem vai fazer todo esse traslado todo serão a Companhia das Índias, né? Orientais das Índias, ocidentais das Índias, que estão alicerçados na perspectiva holandesa, né? O refino, o transporte, tudo isso. Né? Então, a monocultura da cana, como também teremos outras monoculturas. Né? Até hoje temos monocultura no Brasil. Né? Vocês, não, professor, nós temos monocultura no Brasil. Né? Nós temos a monocultura da soja, nós temos a monocultura do milho, né? A soja, então, não se fala, né? Principalmente na perspectiva do agronegócio. Né? Então, nós temos aí algumas monoculturas, né? Importantíssimas. Tá? Então,
na verdade, que o plantation, na verdade, aqui, que estabelecia aqui, era muito forte da cana, né? E para mobilizar tudo isso, além de trabalhadores livres, nós tínhamos uma grande parte de trabalhadores escravos, né? De grupos escravos, né? Então, o que estabeleceu de uma realidade maior foi a monocultura e o escravismo, tá bom? Tá bom. Beleza. Número 18. 18 nós temos o seguinte: ocorre que depois de 1654, os holandeses, após serem expulsos do Brasil, introduziram nas ilhas antilhanas a lavoura de quê? Quando os holandeses são expulsos do Brasil, tá? Eles vão se estabelecer em uma área específica. E dentro dessa área, eles serão os principais rivais, ou melhor, os principais concorrentes dos portugueses. Né? Mas beleza, serão rivais em quê? O que eles vão estabelecer nas ilhas antilhanas? Ou seja, eles vão apreender a empresa, o quê? Que empresa é essa? Da cana-de-açúcar, gente. Da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar que será plantada nas Antilhas, né, fará uma forte concorrência com Portugal, né, com os portugueses. E o açúcar vai ser muito melhor do que o nosso. Tá? E também mais barato. Então é óbvio que será uma concorrência filha da mãe. Né? Nós teremos, o Portugal vai perder o mercado, vai estar perdendo o mercado aí para os holandeses. Tá? Ok? Então, algodão não seria, cacau não seria, amendoim não seria e feijão também não seria. Tá legal? 19. A antropofagia era praticada pelos indígenas em rituais com os inimigos capturados de outras tribos. A palavra pode ser chamada também de quê? Letra A. Letra A. Canibalismo. Quando a gente fala de antropo, a gente fala de homem. Fagia vem de fagos. Fagos, comer. Comer homem, eita, comer homem não, só os dois não, né? Não é o comer homem no sentido somente de se alimentar da carne do homem, né? Mas havia um ritual aí, ao comer a carne do homem, daquele inimigo, ou até mesmo de um ente querido que tenha morrido, esse ritual, na verdade, era um ritual de trocas, de força. É como se, ao comer aquela carne, ele adquirisse força de guerra, de guerrilha. Se o cara fosse um guerreiro, se o inimigo tinha um conhecimento específico, é como se, ao comer aquela carne, ele teria, por exemplo, vamos dizer assim, as habilidades daquela pessoa. Tá bom? Tá? Ok? Na África, por exemplo, é uma coisa bem complicada. Depois eu vou falar desse negócio da África depois, tá? Principalmente em Madagascar. Madagascar tem uma parada muito doida, né, em Madagascar. Mas, claro, aqui estamos falando de uma perspectiva indígena. Lá é um ritual de uma parte do corpo, tá? Posso depois esperar para vocês aqui, tá? Número 20, nós temos aí o seguinte. Havia uma contradição dos jesuítas em relação aos africanos e indígenas, pois eram o quê? Vamos lá. Letra A. Contrários à escravidão indígena, mas favorável à dos africanos. B. Completamente contrários aos indígenas e favoráveis às tribos negroides. Letra C. A favor da escravidão chinesa e contrários das africanas. Letra D. A favor dos sudaneses e contrários natívios. Letra E. A favor dos tupis e contrário aos guaranis. Qual a que é correta aqui, gente? A professor, eu colocaria letra A? Letra A, exatamente, gente. Show de bola. Gostei de ver. Contrários à escravidão indígena. Por quê? O indígena, ele tinha aquela perspectiva adâmica. Você vai olhar na Bíblia em Gênesis, tem o que em Gênesis? Adão e Eva nu. Né? Quando eles chegaram aqui e contaram o quê? As mulheres indígenas, os homens indígenas. Então eles achavam que aquele primeiro encontro deles seria uma extensão do paraíso, né? Quer dizer, é uma coisa meio fantasiosa, né? Porque, biblicamente,
realmente a gente sabe que os caras foram expulsos do paraíso, aquela coisa todinha, né? Enfim, então é letra A. Beleza, gente? Também temos mais quanto tempo ainda? Então, o tempo já acabou, mas se você quiser terminar... Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente. Termina com eles aí, essa parte. Então olha só, gente, assim... Enfim, então passei aqui um pouco do resumo que eu tinha preparado, né? Poderia falar mais coisas, mas a gente sabe que o tempo ele é muito curto, né? Eu procurei aqui, na verdade, sintetizar as 3 aulas com vocês. Então, a colonização, a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Claro que a aula 3 eu fiz um resumão, né, da União Ibérica, né, as invasões, né. Eu não cheguei a falar dos tratados, né, mas vocês têm aí a apostila, né, então tem os tratados de Madrid, tratados de Badajoz, Santo Ildefonso, tá? Tem um vídeo que eu ia passar para vocês, né, que, na verdade é um vídeo até um pouco prolongado, mas não vou passar ele não, tá? Eu vou pegar aqui o link dele e colocar aqui no coisa aqui para vocês verem em casa, que fala, por exemplo, a relação, ou melhor, do Brasil, né, dos holandeses, né? Ou seja, como os holandeses se estabeleceram aqui, na verdade, um documentário que fala sobre como eles se processaram aqui, né? Como eles se estabeleceram aqui, como eles organizaram, né? Trouxeram também as perspectivas protestantes, né? Calvinistas para Pernambuco, né? E também com o apoio dos próprios senhores de engenho, né? O que vai trazer essa expulsão, na verdade, são algumas insatisfações com relação ao mercado, o monopólio do mercado, essas coisas todinhas, e também por causa da própria União Ibérica também, né? Então, é óbvio que isso tudo é muito importante para vocês também entenderem que a invasão em si, o estabelecimento dos holandeses aqui, não foi uma coisa animosa, né? Até porque muitos da sociedade pernambucana apoiaram, né? E trouxeram várias coisas bacanas também para cá, né? A gente vai ter uma análise, né? Se eles não fossem expulsos de lá, nós poderíamos ter tido, na verdade, uma outra perspectiva nessa área do Nordeste, né? Até mesmo com relação à perspectiva cultural, arquitetônica, né? O próprio Maurício de Nassau, que controlou, né? Que organizou e administrou essa área, foi um cara que trouxe muita coisa legal, né? Construções novas, livros, enfim, uma série de situações, né? Tá? Então, é muito interessante. Voltando a falar estava falando aqui dessa última questão aqui, que eu tinha falado com vocês, essa última questão aqui. Então, essa última questão, escravidão indígena favorável aos africanos. Estou falando da questão anterior, né, da questão do canibalismo, né? A gente sabe que na África, por exemplo, algumas áreas também praticaram canibalismo, também, na antropofagia, né? Mas em Madagascar, por exemplo, nós temos grupos de Madagascar que praticam, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão é de crianças, né? Pequenas, e a circuncisão lá é uma coisa meio doida, né? Porque, assim como os judeus, né, que vieram para o Brasil também tinha a chamada circuncisão, né? E claro que os judeus eram obrigados a se tornar cristãos, né? Porque pairava sobre eles, até mesmo no próprio Brasil colônia, início da colonização, muitos vieram para cá disfarçados de católicos, né? O próprio filme Desmundo fala isso. Eu não sei se está ainda, esse filme está aqui ainda, filme Desmundo. Não sei se está no YouTube, estabelecido no YouTube. Tá aqui sim. Tá aqui sim. Esse filme é de 2003, tá? Vocês podem até ver, vou até botar o link aqui para vocês, que é um link também interessante, tá? Para que vocês também vejam, né? Então, a primeira situação que eu coloquei é sobre o primeiro endereço, né? É sobre Brasil holandês, né? Holandês. E o segundo
O segundo é sobre a colonização, propriamente dita, né? A colonização. E os donatários, né? E os donatários estabelecidos aqui no Brasil, tá? Então, o primeiro momento é isso, e o segundo é sobre outra situação, tá bom? Gente, então, por hoje é só. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui conosco, tá? A gente está muito preocupado, né, com vocês, a gente se preocupa com vocês sobre a questão das informações, sobre os estudos, tá legal? Pode contar sempre conosco para quaisquer dúvidas que, porventura, durante essa caminhada aí surgirem, estaremos aí para auxiliá-los no que for preciso, tá bom? Desculpem por algumas situações que tive que abrir a porta aqui e fechar, tal, enfim, o home office acontece esse tipo de coisa, tá legal, gente? E obrigado aí por terem estado aí na aula, né? Foi muito bom ter vocês aqui, tá legal? Alguma coisa, Tamires, queira falar? Não. Tá, pessoal? Vocês estão liberados amanhã. Até então, aula do professor Luiz, ok?